E finalmente chega o dia do casamento. É claro que Marcela tá ansiosa para dar o verdadeiro golpe do baú e Catarina, por sua vez, está disposta a fazer tudo para destruir esse casamento. Mas antes de conferir tudo, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral. Berenice fez o seu papel depois de toda a traição que ela fez contra a Joana, de falar a verdade que Banqueiro Batista tá sim de casamento marcado com Marcela. Ela ainda aconselha a amiga que se fosse ela ia até o casamento para fazer um verdadeiro escândalo. Joana fica inconformada por ter sido enganada novamente pelo Banqueiro Batista e garante que isso não vai ficar assim. Já Teodoro quer saber do banqueiro se ele tem certeza que dessa vez não haverá nenhum escândalo em seu casamento. Batista acredita que não haverá nenhum tipo de escândalo e Teodoro alerta ele que a carreira política ficará impossível se houver algum escândalo em seu casamento. Ele se refere àquela lavadeira e Batista, se achando muito esperto, diz que ela está sob controle. Só que Teodoro quer saber o que seria sobre controle. Batista diz que prometeu se casar com Joana de verdade, já que ela é uma mulher muito explosiva. Eu não sabia o que fazer e ela também escondeu os meus filhos na casa de Catarina e eu precisava tomar uma solução. Teodoro acredita que essa é a pior solução porque ela pode descobrir como da outra vez. Ele garante que ela não vai descobrir, já que ele mostrou sem querer as alianças e com ele por perto, ela se derrete. Teodoro quer saber sinceramente se ele ainda gosta de Joana e Batista, sem outra alternativa, acaba confessando que sim. Teodoro diz que na verdade ele tá se enganando assim mesmo. Ele diz que engana Joana, mas tá mentindo pra você mesmo, já que não consegue se separar da lavadeira. Teodoro só espera que Joana não descubra para não fazer um verdadeiro escândalo e destruir com toda a carreira política de Batista. Por essa, Marcela não esperava, ela conversa com o advogado e jornalista Serafim. Ela quer saber se seu pai ainda insiste em adotar Januário para ele receber o nome da família e fazer o testamento da forma que ele pediu. O seu pai me procurou com muita pressa e pediu que eu agisse com rapidez para aprontar os papéis da doação. Ele já assinou os documentos, só falta a assinatura do juiz, dirá o profissional. Mas ela quer saber se tem como voltar atrás. Não, mesmo que seu pai quisesse, seria muito difícil. E também já assinou um documento dizendo que essa decisão é irrevogável. Explicará o advogado. Santo Deus, eu vou ter que carregar aquele jeca pro resto da minha vida? Lamentará Marcela. Ele também já assinou o testamento, e muito bem assinado. Ele vai dividir os bens da família entre a senhorita e o seu irmão. E no caso dele falecer, quem administra a fortuna é o seu irmão. E se contestar, perde o direito da herança. Continuará explicando o advogado. Esse testamento é um absurdo. Se acontecer alguma coisa com meu pai, eu preciso dar um jeito de acabar com esse testamento, dirá Marcela. Jornalista Serafim, por sua vez, diz que Dr. Joaquim está vendendo saúde. Se acontecer alguma coisa com seu pai, terá que pedir dinheiro para o seu irmão, inclusive pedir um drink como esse que está tomando agora, ironiza o advogado. Ainda bem que eu vou casar com o Banqueiro Batista. Ou eu me caso ou eu fico na Rua da Amargura. Esse casamento tem que sair de qualquer jeito. Dr. Joaquim acorda Marcela para dizer que o grande dia chegou. O dia do seu casamento. Ela diz que já está cansada só o fato de saber que será vestida, maquiada, penteada. Quem tá feliz mesmo é Joaquim, que finalmente Marcela terá o nome. Assim que ela chega na sala para se arrumar, ela diz que teve uma grande ideia. Durante a festa do seu casamento, ela sugere que o seu pai faça um grande discurso para saudar o seu casamento. Joaquim atende o pedido de Marcela e ela diz que hoje é o dia mais feliz da sua vida. Já Batista está bem apreensivo com todos os preparativos e pergunta para a Mimosa se está tudo ok. Ela diz que sim. Também diz que queria muito ir ao casamento, mas tem que ficar para olhar todos os detalhes da festa. Batista acha melhor Mimosa ficar, só que Bianca quer saber quem vai fazer companhia com ela na igreja.
Batista logo diz que será Teodoro, já que está de compromisso com ela. Já a Mimosa tá querendo fazer de tudo para agradar Marcela. E ela e Bianca deseja toda a felicidade pro banqueiro Batista. Catarina pressa Petrúquio e ainda diz que se ele não levantar, ela vai pegar o carro e vai sozinha. Ele ri da esposa dizendo que é capaz dela atropelar até a noiva, só que Catarina não acha má ideia. Ela ainda diz pro marido quando chegar na igreja não sentar no corredor, sentar do outro lado do banco. Petrúquio tá achando a esposa muito misteriosa e ela pede para ele aguardar. Lindinha se achando a própria noiva, só que Calixto corta o barato dela dizendo que sobrinha dele não anda assim na rua, praticamente pelada. Lindinha tenta explicar pro tio que é apenas um decote. Foi a irmã do Januário quem deu o vestido. Calixto quer saber por que Lindinha vai, já que ela não é nada do noivo. Lindinha diz que foi Januário quem convidou e deu até o vestido, ela não pode fazer desfeita. Calixto diz que se Januário estiver arrastando asa para ela, vai se ver com ele. Ou ele casa ou ele tira as orelhas de Januário. Nisso chega a Neca e diz pra Calixto deixar a Lindinha ir ao casamento. É até melhor que ela se case com o Januário, assim tira você da lama, já que você não tem onde cair morto. Calixto diz que não se porta com dinheiro e sim com a honra. E Lindinha diz que ela sabe dela, moça mais honrada não há. Catarina comenta com Neca que hoje é o casamento do seu pai e o das crianças também, mas é até bom que elas não saibam que é o mesmo pai, já que hoje é um dia muito triste que é como se elas estivessem perdendo o pai. Neca diz que está com o coração partido e questiona sobre Joana. Catarina diz que não teve coragem de contar para ela. O que ela fica mais indignada é que ela tem certeza que o seu pai continua enganando a pobre da moça, mas depois do casamento, ela promete contar. Neca diz que a mulher, quando tá apaixonada, fica cega. Ela pede pra Neca fazer com que as crianças tenham um dia bem animado, não fiquem pensando muito e se alguém contar alguma coisa do casamento, é pra cortar a língua. Ela fica à espera de Julião Petrúquio, mas ela tem uma surpresa quando vê o marido todo produzido. Petrúquio ainda pergunta se ele tá bem vestido e Catarina não quer dar o braço a torcer de admirar o marido e diz que nada nele fica bem, mas serve. Julião diz que essa roupa era do seu pai. Ele usava para ir na missa, em ocasiões especiais, como casamento, batizado, enterro. O pai tinha praticamente o mesmo corpo que o dele, só ficou um pouquinho curto na manga, mas ele acha que serve. E ele pergunta novamente para Catarina se caiu bem a roupa. Catarina não admite, mesmo olhando com um olhar de admiração para o marido. O que importa? Já que resolveu se vestir como gente, melhor. Heitor, bem cara de pau, chega na casa de Candoca dizendo que vai levar a moça pro casamento. Só que ela lembra o rapaz que não combinou nada com ele. Ele, bem cara de pau, diz que deu a entender que estava tudo certo. Nisso, quem chega é jornalista Serafim com a mesma desculpa. Os dois começam uma pequena discussão e Candoca diz que não vai com nenhum dos dois, ela vai com o professor Edmundo. Nesse caso, Dalva pede para os dois cavaleiros acompanhá-la até o casamento. Teodoro vai buscar a Bianca. Como ela diz sim para tudo que ele diz, ele gosta do jeito da moça e ainda diz que ela só sabe falar coisas inteligentes. Assim que chega no hotel, Petrúquio acha muito estranho, já que aquele hotel é o da Marcela. Catarina diz que sabe, e já que é o dia da noiva, ela não vai ficar andando pela recepção. Pede pro marido aguardar que ela tem um cúmplice para acabar com o casamento e ele tá no bar esperando por ela. Petrúquio a princípio não quer esperar a mulher sozinho, só que Catarina diz que já volta. Assim que chega no bar, Catarina quer só confirmar se todo o plano tá certo. Ezequiel diz que já verificou e as daminhas têm luvas, e ela quer saber se ele já colocou o conteúdo junto com as flores. Ele diz que ainda não, mas vai providenciar isso agora. Nisso, Kiki entra no hotel e Petrúquio não quer ser visto pela moça, já que ele tem certeza que ela vai falar com ele e Catarina vai ficar uma fera. Sendo assim, ele corre pro elevador. Já a Marcela não está gostando do seu visual, ainda diz que tá parecendo uma bruxa. Ela coloca defeito em tudo que o cabeleireiro faz e decide sair do quarto e entra justamente no elevador onde Petrúquio está. Nisso, Ezequiel aproveita para colocar o pó de mico nas pétalas de rosas das damas de honra. E é claro que ela colocou na cabeça dela que Petrúquio está lá por causa dela, não tem outro motivo a não ser esse. Petrúquio fica nervoso tentando sair da situação, já que Marcela avança para cima dele. Ela ainda diz que ele deve ter cansado da vida com Catarina.
Ele tenta se explicar, mas ela diz que não tem explicação. Ele foi até lá porque ele não suporta ver ela casado com outro. Ainda diz que troca tudo, até a fortuna do Batista, para ficar com ele. Ela avança para cima do Petrúquio e os dois começam a se beijar, enquanto Catarina procura pelo marido. Januário encontra a Catarina e tem certeza que ela foi até lá para fazer as pazes com Marcela, já que daqui a pouco as duas serão da mesma família. Januário faz questão de levar Catarina até o encontro de Marcela. Petrúquio consegue soltar das garras de Marcela e ela pede pro rapaz não ficar tímido, que ela sabe muito bem que Petrúquio não a esqueceu. Petrúquio acaba tendo a ideia de dizer que foi lá para fazer as pazes com ela. Só que Marcela diz que o que importa é fazer as pazes com ele sem o beijo dele. Começa a xingar Petrúquio, achando que Petrúquio foi até lá para rir dela. E ela avança novamente para cima de Petrúquio pedindo uma nova oportunidade. É nesse momento que o elevador para. Assim que Januário abre a porta, dá de cara com os dois se beijando e Catarina, é claro, que fica bem furiosa. Marcela coloca a culpa no Petrúquio, ele tenta se defender e Catarina fica ainda com mais raiva. Petrúquio diz que não tem culpa nenhuma, já que foi Catarina que levou ele até lá. Marcela fica surpresa ao saber disso, e Januário diz que Catarina foi até lá para fazer as pazes com ela. As duas começam a discutir, já que Marcela diz que jamais faria as pazes com Catarina. E Catarina, por sua vez, também diz que nunca faria as pazes com ela. Marcela diz que vai rir dela quando ela estiver casada com seu pai. E Catarina, por sua vez, diz que quem ri por último, ri melhor. Em seguida, Marcela volta para o quarto para terminar de se arrumar. Catarina diz ao marido que depois ele deve explicações. Só que Petrúquio continua dizendo que ele não teve culpa. A culpa foi dela, que levou ele até o hotel e deixou ele sozinho. Catarina questiona o marido: eu deixei você sozinho e na primeira oportunidade você corre atrás daquela sirigaita. E ela jura que o marido paga ela, só que ela vai conversar com ele só depois do casamento. Dr. Batista junto com Cosme estão indo para a igreja, só que Cosme continua achando que preferia ver ele casado com Joana. Só que Batista diz que o casamento é dele, portanto, a preferência é dele, e pede para Cosme não falar mais da lavadeira. Berenice chega na casa de Joana e pergunta se ela não vai fazer nada, vai deixar o Batista se casar? E ela pergunta para Berenice se ela tem certeza que o casamento é hoje. Berenice diz que sim, já confirmou. O casamento é hoje e é daqui a pouco. Joana ainda diz que a amiga tá certa. O que ela não pode é ficar lá chorando, pensando como é que vai se vingar. E ela resolve ir até o casamento. E Marcela, junto com seu pai, chega na igreja. Finalizam os últimos retoques até que começa a cerimônia, com as daminhas na frente jogando as pétalas de rosas e também o pó de mico de Catarina. A princípio parece tudo normal e Catarina fica bem ansiosa para saber qual a reação de Marcela. Não demora muito para que Marcela, Dr. Joaquim e os demais convidados começam a se coçar. Enquanto isso, as daminhas continuam tacando as pétalas de rosas. É claro que quem começa a comemorar é Catarina e Ezequiel. Todos começam a perceber que tem alguma coisa de estranho, enquanto isso as daminhas continuam tacando as pétalas de rosas. Depois de tanto pó de mico, Marcela e os demais convidados, junto com o Dr. Joaquim, não conseguem se controlar. Começa uma coceira desesperadamente. Quem percebe tudo é Batista dizendo que é pó de mico.